É bom estar com os irmãos, é bom poder compartilhar alguma coisa daquilo que Deus tem feito por nós lá no nosso país, lá na nossa pátria. É um cantinho muito pequenino, os irmãos conhecem, a grande maioria conhece, penso eu, pelo menos através de informação. Não se compara com o vosso país. Eu costumo dizer que o Brasil não é um país, o Brasil é um continente. E nós perdemos-nos aqui, nós viajamos e não mais chegamos ao fim. Enfim. Mas não se esqueçam que foi devido aos portugueses. Às vezes eu digo que os portugueses, no meio da muita coisa má que fizeram durante a sua estada aqui no Brasil, eu costumo dizer que fizeram duas coisas boas. Foi demarcar fronteiras bem vastas, para lá do Tratado de Tordesilhas e bem para lá. E a outra coisa foi deixar a língua. Os irmãos já viram o que é 200 milhões de pessoas, mais de 200 milhões de pessoas, podermos entender na língua de Camões. Isto faz com que a pátria portuguesa, pensemos nós nos portugueses, ou pensemos nós nos brasileiros, ou nos angolanos, ou nos moçambicanos, faz com que a pátria portuguesa seja muito, muito vasta, seja muito, muito rica, porque há várias culturas que se servem desta língua. E Fernando Pessoa costumava dizer que a minha pátria é a minha língua. Ora, a nossa pátria é a nossa língua. E é nesta língua de Camões, de Pessoa e de tantos dos vossos poetas e escritores também, a língua de cada um de nós, é nesta língua que nós procuramos entender-nos. Seguramente que, à medida que eu vos falo, os irmãos vão não só ver que as frases são, de acordo com a vossa ótica, construídas de pernas para o ar. Os irmãos vão ver, às vezes, se calhar, não percebem determinadas palavras que eu direi, eu penso que será normal. Nós temos este vício de fechar muitas das nossas vogais, e às vezes não só as fechamos, como pronunciamos-las de uma forma surda, que não se ouvem, pelo mínimo para os irmãos, e isso faz com que a vossa vida se torne bastante complicada. Agora, além da construção das frases, seguramente que eu vou usar algumas palavras que os irmãos não usariam. Eu irei usar alguma palavra que, porventura, os irmãos pensarão, mas será que ele sabe o que está a dizer? Bem, deixai-me dizer-vos que posso não saber o que estou a dizer, mas não o estarei a dizer com intenção. A última coisa que eu quererei é ofender os irmãos, seja com o que for, muito menos servindo-nos desta língua que é a nossa ferramenta por excelência. Eu gostaria de partilhar alguma coisa com os irmãos. Nós temos sido alimentados de uma forma muito substancial durante esta conferência, não só em termos físicos. Em termos físicos, os irmãos sabem como é uma coisa séria, é uma coisa louca. Em termos espirituais, temos de convir que as refeições espirituais não ficam a dever nada às refeições que nós temos recebido lá em baixo. Assim, eu vou partilhar alguma coisa com os irmãos, procurando deixar alguns pensamentos da palavra do nosso Senhor, pedindo que Ele nos abençoe e que Ele nos dê a graça de que todos nós necessitamos, sempre que nos sentamos aos seus pés, sempre que abordamos esta palavra que é viva e eficaz, esta palavra que de tão viva e eficaz um dia transformou os nossos corações. Um dia falou-nos e fez de nós novos homens, novas mulheres, com uma nova visão, com uma nova certeza, com uma nova esperança, arraigada naquele que é o Senhor, que é o autor desta palavra que nós queremos usar, que nós queremos compreender, que nós queremos seguir e obedecer bem de perto. Nós temos ouvido muita coisa durante esta semana e tudo aquilo que nós temos ouvido tem servido para nos fortalecer, a fim de que nós também, por nosso turno, possamos fortalecer a Igreja que o Senhor confiou a cada um de nós, aqueles que estão sob a nossa alçada, para nós podermos ajudar, para nós podermos guiar nesta
caminhada na qual o Senhor um dia pôs os nossos pés e pela sua graça e favor Ele tem vindo a firmar cada vez mais, de tal forma que à medida que caminhamos nós vamos ficar mais e mais seguros nestas veredas onde pela graça e favor do Senhor nós continuamos e sabemos que só chegaremos ao final da caminhada por essa mesma graça, por esse mesmo poder, por essa mesma misericórdia e favor. Não fora o facto de que aquele que um dia nos chamou, de que aquele que um dia colocou os nossos pés nesta vereda, não fora o facto de Ele continuar ao nosso lado, de Ele continuar connosco, a amparar-nos e a guardar-nos sempre, não fora isso. E há muito que nós teríamos ficado pelo caminho. Mas porque Ele não nos deixa, nem nos desampara, eis-nos aqui. E estamos seguros que haveremos de continuar até àquele grande dia. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos alguns pensamentos que podemos retirar do primeiro livro de Reis, da vida daquele grande homem de Deus que foi Elias. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. E eu gostaria só de pensar assim em traços muito largos com os irmãos acerca de algumas coisas que nós encontramos aqui na vida de Elias. Em primeiro lugar, eu queria pensar em termos dos relacionamentos de Elias. Todos nós, no decurso do nosso ministério, temos os nossos relacionamentos. E os relacionamentos humanos, hoje em dia, são das coisas mais difíceis de gerir. Gerir os nossos relacionamentos, gerir as nossas amizades, gerir os nossos contactos, não é tarefa fácil para qualquer de nós. Na igreja, nós somos muitas vezes abordados por muita gente, somos convidados por muitas pessoas, quando visitamos as pessoas, enfim, nós estamos a tratar desse tipo de relacionamento que tem que ser de bênção para aqueles que nós visitamos, para aqueles com quem nós falamos, para aqueles com quem nós entramos em contacto, assim como para nós também. A igreja onde eu estou agora, durante os últimos 7 anos, fica bem situada no centro de Portugal. Se os irmãos querem saber onde fica o centro geodésico de Portugal, os irmãos têm que ir muito pertinho de Tomar para poderem visitar esse lugar, que é um lugar muito, muito bonito. Bem, quando nós chegámos ali, nós íamos de Lisboa e entramos, caímos, assim, aterramos, como nós dizemos às vezes, aterramos dentro de uma cultura diferente. E quando nós começámos a visitar as pessoas, irmãos, nós saímos, fizemos o nosso plano e dissemos, bem, vamos visitar esta senhora, vamos visitar aquele senhor, vamos àquela família e pensámos em 3 ou 4 famílias que nós poderíamos, e pessoas que nós poderíamos visitar naquele dia. Saímos, nós visitámos uma única pessoa e chegámos à noitinha à casa. Quase que não dissemos nada. A pessoa falou e falou. Uma coisa séria, uma coisa nova, nós não estávamos habituados àquilo. Mas nós tivemos que aprender a gerir os nossos relacionamentos. Uma situação nova. Às vezes nós chegamos e as pessoas começam a querer nos contar, especialmente quando nós lá chegamos, logo no primeiro ano, nos primeiros tempos, as pessoas queriam pôr-nos ao corrente da vida da igreja e de tudo aquilo, da história da igreja. E então, as pessoas mais idosas, às vezes diziam, bem, pastor, eu quero contar-lhe, eu quero falar consigo acerca dos velhos tempos, sabe? Os velhos tempos na vida das nossas igrejas e na vida de cada um de nós, e sempre que nós ouvimos isto, seja de quem for, os velhos tempos nunca nos levam para tempos melhores. Se nós quisermos pensar em tempos melhores, em termos de homens e mulheres de Deus, nós teremos que recuar muito, muito para trás, se quisermos pensar em tempos bons. Se quisermos pensar em tempos bons, teremos que ir para o Éden, porque só aí é que há tempos bons. Desde o momento em que Adão e Eva pecaram para cá, não mais houve tempos bons. Apesar de, às vezes, nós sermos um tanto nostálgicos e nós acharmos que, por exemplo, irmãos, nós hoje olhamos e muitos de nós temos este desabafo. Olhamos para a nossa juventude e nós dizemos, ai, mas que coisa, o que é que será? O que é que será do nosso país quando esta juventude chegar ao poder? O que é que será das nossas igrejas quando esta juventude tomar as rédeas? Muitas vezes nós temos estes desabafos. Coisa mais desajustada não há. É que nós
lemos na literatura dos latinos que eles já tinham os mesmos desabafos, eles já tinham as mesmas expressões, eles já enfrentavam os mesmos problemas, eles já diziam que a sua juventude não valia nada, eles já diziam que na sua juventude não havia esperança nenhuma, eles já diziam que quando nós passarmos, o que é que vai ser do nosso império? Quando nós passarmos... Os irmãos sabem, o orgulho impera assim e entra assim no nosso coração. Bem, por isso, quando nós falamos dos velhos tempos, quando os irmãos ouvirem os vossos membros, as pessoas das vossas igrejas, a quererem-vos falar acerca dos velhos tempos, se quiserem atalhar um pouco, digam bem, só se for para antes da queda, porque daí para cá nunca houve bons velhos tempos. Nunca. Agora, eu queria falar então com os irmãos acerca dos relacionamentos que cada um de nós tem. E vamos tomar como exemplo alguns dos relacionamentos do profeta Elias. Elias é um homem que aparece assim, dentro da revelação do Todo-Poderoso, é um homem que aparece assim, e lá no capítulo 17 nós vemos logo o seu primeiro relacionamento. É um relacionamento que não é nada agradável, um relacionamento com Acabe. E os irmãos veem que esse relacionamento termina de algum modo com Elias a fugir de Acabe. É que o relacionamento de Elias com Acabe, o relacionamento de Elias com a sua mulher, com Jezabel, são relacionamentos que deixam muito a desejar. São relacionamentos que fazem com que o profeta se sinta não bem um inútil, mas que fazem com que o profeta às vezes se sinta até um tanto fracassado. Às vezes fazem com que o profeta sinta que talvez não esteja bem dentro da vontade do Senhor, ou então talvez que não esteja a fazer aquilo que o Senhor quer que ele faça, ou então da forma que Deus quer que ele faça essas mesmas coisas. E nós vamos encontrar o profeta quantas vezes desalentado, quantas vezes desanimado, quantas vezes desencorajado, ainda que ele estivesse seguro de que Deus o tinha chamado, ainda que ele estivesse seguro de que Deus lhe tinha dado uma mensagem para aquele rei, mais tarde para aquela rainha, até também para os profetas que aquela rainha alimentava da sua própria mesa. O profeta sabia que Deus tinha uma mensagem para si, o profeta sabia que Deus tinha um lugar para si na sua revelação. No entanto, apesar de saber isso, quantas vezes ele não se sente desalentado? Quantas vezes ele não se sente desanimado? Quantas vezes ele não se vê bem descoroçoado? Eu penso que dos nossos relacionamentos, irmãos, quantas e quantas vezes eles não nos deixam assim meio acabrunhados? Quantas vezes aquilo que nós vemos acontecer na vida das nossas igrejas, na vida dos nossos membros, quantas e quantas vezes não faz com que nós cheguemos ao nosso quarto, ao nosso escritório e nos sintamos também como que inúteis, nos sintamos também como que talvez não estejamos no lugar certo. Às vezes nós chegamos quase que a ter essa impressão, às vezes chegamos mesmo quase que a estar convencidos disso mesmo. Elias tinha seguramente muitas razões para muitas vezes sentir isso mesmo também no desempenho do ministério que Deus lhe tinha confiado. No primeiro versículo do capítulo 17 nós lemos: então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Esta frase, senão segundo a minha palavra, é uma frase muito interessante. É uma frase que denota que Elias estava seguro de que estava na vontade do Senhor. Denota que Elias estava seguro de que Deus o tinha chamado com aquela mensagem para aquele rei. De outra forma, Elias não teria falado assim como ele falou, não teria dito aquilo que ele disse. Só que depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vira-te para o Oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. E depois nós lemos mais alguns versículos e chegamos ao versículo 7 que diz assim: sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Às vezes as coisas passam-se assim connosco. Às vezes nós estamos seguros de que temos uma palavra do Senhor para uma pessoa amiga,
para partilhar com a nossa congregação, com a nossa igreja, mas quantas vezes nós não temos que fugir também? Quantas vezes nós não temos que bater em retirada? Quantas vezes é só a boa mão do Senhor que nos continua a manter de pé, que nos continua a guardar, que nos continua a dar as forças necessárias para podermos prosseguir? E às vezes, digamos, nós usamos a expressão, é por um fio de lã podre que nós não caímos, que nós não desanimamos, que nós não descoroçoamos. É que Ele continua a estar connosco, a alimentar-nos. Mas o dia chega em que até mesmo esse fio se pode quebrar. Até mesmo esse fio pode romper e não temos mais esperança. Aconteceu isso com o profeta Elias. Deus alimentou através dos corvos e da água daquele ribeiro. Eu tenho para mim que um judeu, especialmente um profeta, ser alimentado por corvos não deve ter sido nada agradável. Os corvos eram aves imundas. E aquele profeta, o que é que ele não deve ter sentido quando via chegar os corvos com o alimento no seu bico? O que é que ele deve ter pensado? Talvez tivesse pensado como mais tarde o apóstolo Pedro haveria de pensar, quando vê aquele lençol a descer lá dos céus com tudo o que era animais, tudo o que era aves, e ouvir a voz: Pedro, levanta-te, mata e come. E Pedro, como um judeu cioso da sua lei, cioso da sua religião, do seu judaísmo, cioso da sua integridade relativamente à lei, relativamente ao ensino da palavra do Senhor, de acordo com a sua ótica, de maneira nenhuma, Senhor, nunca na minha boca entrou alguma coisa comum ou imunda. Elias talvez que sentisse também isso mesmo naqueles dias, quando os corvos chegavam com mais um pedacinho de carne. Eu tenho para mim que quando ele acabava de se alimentar, ele pensava: bem, quando os corvos voltarem a aparecer, eu não vou comer mais nada. É que a comida podia ser muito boa, mas tocada pelo bico de uma ave imunda, era uma vez. Para a próxima, eu não vou comer. Só que a fome apertava com ele. E quando os corvos, enfim, apareciam, o homem ficava todo contente por poder comer mais um pedacinho de carne. A água era lá do ribeiro, mas o dia chegou em que o ribeiro se secou. E o profeta é confrontado de novo com mais uma dificuldade. Para onde é que ele vai agora? Para a casa de uma viúva rica lá no povo de Israel, para a casa de alguém com bastantes posses lá no meio do povo de Israel, onde ele se sentiria como em sua casa? De forma alguma. Para Sidom, para um lugar chamado Zarfate, para a casa de uma viúva. E ali temos o homem a viver às expensas de alguém que não tem nada de seu ou não tem quase nada de seu. E nós vemos neste novo relacionamento de Elias, vemos a forma como Deus opera, a forma como Deus trabalha, não só no profeta, mas também naquela senhora, mas também naquela pobre viúva. Os irmãos já se viram chegarem à casa de alguém famintos e pedirem alguma coisa que comer ou que beber, e a pessoa dizer-lhe: olha, está bem, eu arranjo-te alguma coisa para comeres, arranjo-te alguma coisa para beberes, mas olha que é tudo quanto tenho. Tu vais exatamente, digamos, nós usamos uma expressão assim, limpar a minha despensa. Os irmãos já se imaginaram, numa situação dessas, como é que os irmãos se sentiriam? A fome passaria num instante. A vontade de comer ou beber passaria num ápice. Quando a pobre senhora dissesse: olha, o último punhadinho de farinha, a última gota de azeite vai ser para ti. Mas tudo bem. Porque foi o que o profeta lhe disse. Quando ela disse: vou cozinhar isto e vou comer com o meu filho e vamos morrer, o profeta disse: espera aí, antes disso, cozinha lá, faz lá um bolo para mim, traz-me e depois então... Coisa mais egoísta parece que não há. Mas, irmãos, nós dizemos que Deus escreve direito por linhas tortas. Quantas e quantas vezes Ele não faz assim? É que até mesmo aí, numa situação, numa circunstância, que parece que nós estamos a ver que as coisas não estão direitas, que as coisas que não estão bem, que não temos o direito de fazer assim ou de agir daquela forma, parece que mesmo aí nós temos que aprender que é Deus que está a agir. Nós temos que aprender que é Deus que está a operar. Nós temos que aprender que é Deus que está no controlo de todas as coisas e que apenas
temos que obedecer àquilo que Ele nos diz e procurar perceber porque é que Ele está a agir daquela forma. Os relacionamentos de Elias com aquela senhora foram desta forma. Só que terminaram de uma forma quase que drástica. Quando aquela senhora vê o seu filho doente, quando aquela senhora vê o seu filho a morrer, chega-se junto do profeta e diz-lhe: mas como é? Mas porquê é que apareceste aqui? Mas vieste aqui para quê? Para me atormentares? Para fazeres com que a minha vida fosse dura, fosse difícil? Está bem, eu sei que tu arranjaste as coisas de maneira que a farinha não mais faltou lá na minha panela. Tu arranjaste as coisas de maneira que o azeite não mais faltou lá na minha almotolia. Mas agora o meu filho, não tenho o meu filho. Para que me serve toda aquela farinha? Para que me serve todo aquele azeite se eu não tenho a alegria dos meus olhos? Se eu não tenho a alegria da minha vida? Se eu não tenho o meu filho comigo? E a senhora como que estava a querer dizer que a falta, a culpa estava toda naquele profeta que tinha vindo lá das bandas de Israel. Sabemos como é que o profeta agiu com a situação. Ele resolveu a situação. E como é que a coisa terminou? O versículo 24 diz-nos: então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Os relacionamentos de Elias com esta senhora levaram-na a esta conclusão. Meus irmãos, eu penso que nós precisamos muitas vezes também de parar e ver qual é o resultado dos nossos relacionamentos. Quando nós falamos com alguém, quando nós nos hospedamos em casa de alguém, quando nós, enfim, seja qual for o tipo de relacionamento que nós tenhamos, seja com quem for, qual é o resultado? Qual é a análise que fazemos desse nosso relacionamento? Ou que a pessoa faz do relacionamento que teve connosco. Neste caso, a senhora estava extremamente gozosa, estava extremamente alegre. Não só porque a farinha continuava lá em abundância, o azeite continuava lá em abundância, tinha o seu filho de volta à vida para alegrar, para com ele se alegrar também, mas agora mais do que todas as coisas, ela tinha a palavra da verdade. Ela sabia que aquele homem de Deus vindo lá de Israel lhe tinha falado acerca do seu Deus, acerca do Deus Todo-Poderoso do seu povo, que também era agora o Deus daquela senhora. Ela que sempre tinha olhado para Baal, ela que sempre tinha olhado para Azera, ela que sempre tinha olhado para tantas outras divindades cananeias e sidónias, ela que sempre tinha olhado para todos os deuses, agora sabia que a verdade tinha sido pregada, tinha sido anunciada por aquele homem que tinha vindo lá de Israel. Mas, já agora, olhemos para um outro relacionamento, o relacionamento que ele tem com um senhor chamado Obadias. No capítulo 18, nós encontramos aqui alguns versículos que nos mostram, não os vamos ler todos, mas dos versículos 13 ao versículo 16 do capítulo 18, nós vemos um pouquinho dos relacionamentos de Elias com este profeta do Senhor também, com este Obadias também. E depois, lá mais à frente, nós vamos encontrar de novo um pedacinho também desses relacionamentos. Os versículos 8, o versículo 15, fala-nos também um pouco desse relacionamento. É um relacionamento que trouxe algum consolo, algum conforto agora ao profeta Elias. É que este senhor que servia lá na corte, por incrível que pareça, parece que ele conseguia jogar com um pau de dois bicos. Os irmãos têm esta expressão? Jogar com um pau de dois bicos? Talvez que não tenham, mas... Ele conseguia cair nas graças do rei Acabe, ao mesmo tempo que conseguia servir o Deus Todo-Poderoso. É que ele tinha conseguido esconder 100 profetas do Senhor, lá em 2 covas, em 2 cavernas. Ele tinha escondido os 100 profetas do Senhor em 2 grupos de 50. 50 aqui e 50 ali, e ele alimentava-os às suas custas. Ele cuidava deles, zelava por eles. De tal forma que o profeta Elias julgava-se sozinho, julgava que não havia mais ninguém, mas mais tarde ele veio a saber que havia ali aqueles 100, e não só, havia mais 7.000. Agora, o relacionamento deste homem é um relacionamento que mostra a fidelidade de alguém. Mostra que muitas vezes nós temos a ideia que, lá na minha terra, lá na minha cidade,
não há mais igreja nenhuma reformada, por exemplo. Na minha igreja não há mais ninguém reformado. Ninguém alinha nas minhas ideias. Ninguém alinha com estas doutrinas. Mas coisas... Eu senti-me assim tão sozinho. Elias pensava que era assim. Elias pensava que a rainha Jezabel e o rei Acabe tinham dado a morte a todos os profetas do Senhor. Mas havia 7.000 que o Senhor tinha guardados e bem guardadinhos. Havia mais estes 100 que Obadias tinha escondido também para gozo, para a alegria de Eliseu. Agora, mais um outro relacionamento, assim muito rapidamente, é um relacionamento que, enfim, com Jezabel, aquela rainha demoníaca que veio lá dos lados de Sidom, aquela rainha que era filha de um rei chamado Etbal, aquela rainha que, como verdadeira missionária, introduziu lá em Israel o culto a Baal. Uma missionária do demónio, uma missionária do erro, uma missionária da idolatria. E ela trabalhou, geriu os cordelinhos muito bem, de tal forma que o tipo de idolatria que ela trouxe para Israel alastrou e foi até ao Reino do Sul, foi até Judá também, e isso através da conveniência dos casamentos. Os dois príncipes reais foram unidos pelo matrimónio e aí está a idolatria a graçar agora também lá no Reino do Sul, que trouxe consequências muito drásticas, muito terríveis, muito difíceis para o povo de Judá também. Agora, qual é o relacionamento aqui? O relacionamento aqui é que Eliseu teve que fugir. E teve que se esconder bem escondido, porque Jezabel disse que Elias iria ser como os profetas de Baal que Elias tinha confrontado e tinha derrotado daquela forma tremenda. Esse é o relacionamento que nós melhor conhecemos. E nós vemos a forma como Deus agiu, vemos como é que os profetas de Baal agiram, vemos como é que Elias agiu de acordo com as instruções que Deus lhe dava e vemos a forma como Deus respondeu. Nos versículos 38, aliás, no versículo 37, Elias faz a sua prece. Ele diz: responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Os relacionamentos do profeta com os profetas de Baal resultaram nisto. Mas a consequência logo a seguir foi o próximo relacionamento com a rainha Jezabel. E aí, este homem capaz de enfrentar os profetas de Baal, este homem pronto para tudo e mais alguma coisa, agora só porque aquela rainha o ameaça de morte, ele foge. Há muita coisa nestes grandes homens de Deus que nós não compreendemos, que nós não percebemos muito bem porque é que acontecem assim, mas temos que convir que acontecem assim sempre para a sua própria bênção, para a bênção daqueles com os quais eles entram em contacto e, sobretudo, para a glória do nosso Senhor. Sempre, ainda que, por vezes, nós não consigamos descortinar onde é que está o bem, onde é que está a bênção, o que é que Deus quer desta ou daquela situação, ainda que isso aconteça, lembremos-nos. Deus tem os seus propósitos e tudo quanto temos a fazer é sermos fiéis e andarmos de acordo com esses mesmos propósitos, andarmos de acordo com aquilo que Ele nos ensina, ainda que nós não saibamos porquê. Porque é que no momento ele havia de ser tão vitorioso? Porque é que no momento ele haveria de ver a mão de Deus a operar daquela forma e logo a seguir? O mesmo Deus que lhe tinha dado aquela coragem toda, o mesmo Deus que lhe tinha dado aquela confiança toda, agora permite que ele fuja e se esconda lá numa caverna, longe de tudo e longe de todos, só porque a rainha o tinha ameaçado de morte. Irmãos, aquilo que sucedeu a Elias é aquilo que sucede a muitos de nós muitas e muitas vezes. Às vezes nós temos coragem, temos saber, temos percepção e compreensão para tratar com situações as mais complicadas, as mais difíceis. Às vezes
as coisas mais fáceis fazem com que nós derrapemos, faz com que nós fracassemos, fazem com que nós choremos lágrimas de sangue. Às vezes não é preciso muito, basta um grãozinho de areia para fazer emperrar a máquina. Às vezes basta isso. Logo, precisamos de buscar a face do nosso Senhor. Precisamos de nos achegar a Ele com confiança, com certeza, com humildade. Precisamos de buscar da sua face, da comunhão com Ele, as forças de que nós necessitamos para o nosso dia-a-dia. Os irmãos conhecem muito bem o capítulo 11 da Epístola aos Hebreus. Aí nós vemos coisas maravilhosas acerca dos grandes homens e das grandes mulheres de Deus. Vemos coisas tremendas ali. Se nós abrirmos um bocadinho, nós vamos olhar um tudo nada, para alguma coisinha que nós encontramos aí, e vemos aí descrita a vida de tanta gente de Deus. Tantos homens e mulheres cuja fé nós bem gostaríamos de imitar, nós bem gostaríamos de seguir. Nós lemos, por exemplo, no versículo 27, pela fé, isto acerca de Moisés, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo invisível, pela fé celebrou a Páscoa, e vamos para aí fora, até que o escritor sagrado chega a uma altura, no versículo 32, em que diz: "E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gedeão e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição." Agora, o contraste. "E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões, foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados." E esta frase maravilhosa: "dos quais o mundo não era digno." O escritor abre aqui este parênteses, não para falar, não é que ele menospreze a vitória daqueles que saíram vencedores, mas abre este parênteses, não para falar dos homens vitoriosos, não para falar daqueles que alcançaram vitória sobre vitória, não para falar daquelas mulheres que viram com gozo, com alegria, a operação do Todo-Poderoso nas suas vidas. Este parênteses é aberto não para falar desses, mas é aberto para falar daqueles que morreram, daqueles que sofreram, daqueles que, enfim, não viram as bênçãos de Deus na sua vida, porventura até no seu ministério. Irmãos, Elias muitas vezes está assim. Quantas vezes é que nós não estamos assim também? Quantas vezes é que o desânimo não nos bate à porta, de tal forma que bem quereríamos ter uma caverna onde nos escondermos, bem quereríamos sermos alimentados por corvos, bem quereríamos beber do ribeiro, bem quereríamos estar lá escondidinhos numa caverna, como aquela que vem logo a seguir, bem quereríamos tudo isso. Mas Elias fez isso tudo, mas Deus jamais o deixou. Em cada circunstância, o Senhor lá vem para o encorajar, para o amparar, para o fortalecer e fala-lhe das formas mais diversas. Fala-lhe de forma estrondosa, fala-lhe de forma terrível, fala-lhe de forma que ele quase não consegue perceber, não consegue ver que Deus está ali, até que lhe fala de uma forma cândida, de uma forma mansa, de uma forma suave, e o profeta cai de novo aos pés do nosso Senhor. E a bênção não se faz sentir, a bênção vem de novo. Irmãos, qualquer que seja o caminho que nós tivermos de trilhar, qualquer que seja a nossa situação, quaisquer que sejam os nossos relacionamentos e difíceis que eles sejam, lembremos-nos, Deus lá está. Porventura vai aparecer quando nós menos esperamos, mas a verdade é esta: Ele não nos deixará, nem nos desamparará, antes
tomar-nos-á sempre pela mão, levando-nos sempre de vitória em vitória, ainda que muitas vezes nós não percebamos onde é que está a vitória, nós não percebamos, não vejamos sequer a sua mão a operar, não vejamos as bênçãos que nós bem desejaríamos ter. Quantas vezes nós não só não nos sentimos como Elias nestas situações duras, difíceis que ele passou, mas talvez pior ainda, quantas vezes não nos sentimos como Jeremias. Mas ele não nos deixa, ele não nos desampara, ele está aí. Meus irmãos, neste português assim meio complicado, assim meio difícil, neste português que porventura trouxe algumas dificuldades, não sei, que Deus nos ajude a vermos esta verdade bendita, que Deus nos ajude a vermos esta graça tremenda, a verdade de que a sua mão nunca está encolhida, ainda que nós não saibamos explicar muitas vezes como é que ela age, como é que ela opera, mas saibamos por certo que Ele está a agir, que Ele está a operar para a nossa bênção, para a bênção daqueles com quem nós nos relacionamos, a fim de que as lições sejam sempre lições que, em última análise, sejam para a sua honra e para a sua glória. Que Ele nos ajude. Senhor nosso bom Deus e Pai, damos-te graças pela Tua bênção sobre cada um de nós, damos-te graças pela verdade da Tua santa palavra, que um dia falou aos nossos corações e que pelo poder do Teu Santo Espírito operou em nós o milagre do novo nascimento. Damos-te graças ao Senhor porque desde então, e pela Tua graça e favor, nós temos continuado nas Tuas veredas, temos visto a Tua mão operar nas nossas vidas, até mesmo naqueles momentos em que nós não percebemos como é que Tu estás a agir. Mas, Senhor, queremos estar sempre na Tua dependência e queremos sempre estar aos Teus pés, suplicando-te a graça necessária para podermos perceber a forma como Tu ages, como Tu operas em cada um de nós. Entretanto, Senhor, pedimos-te que nos dês um coração humilde, um coração rendido sempre a Ti e à operação da Tua palavra e do Teu Santo Espírito, a fim de que por essa palavra sempre nós possamos viver, sempre nós possamos caminhar, certos de que o alvo será atingido, o alvo será alcançado, porque Tu não nos deixas nem nos desamparas, mas fazes que esta palavra seja viva e eficaz em cada um de nós, em cada dia. Pedimos a Tua bênção sobre todos nós, a Tua graça e proteção, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.